É esse Jesus que nós pregamos e que nós vivemos também. No versículo 35, diz assim, tendo se levantado alta madrugada, quer dizer, perceba que o seu ministério, no capítulo 1, começa na madrugada do sábado. Então aqui já está na madrugada do domingo. Então Jesus já está virando 24 horas. Assim, né? Sem pestanejar. De uma maneira completa, plena, né? E eu falei para você, e ele está ali atingindo todos os públicos, né? Religiosos, cidadãos da cidade, os seus amigos e vamos chamar assim, mais amigos, mais próximos, e toda a circunvizinhança até no deserto. Então no versículo 35 diz assim, tendo se levantado alto à madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Então aqui começa já aquele entendimento de quem é Jesus, ainda que não na totalidade, ainda que não na profundidade, mas sabiam que Jesus era uma pessoa diferenciada, né? E diz assim, tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então Jesus já está se movendo, já está se movimentando. E é a tônica do livro de Marcos, né? É um Jesus em movimento, é um Jesus vitorioso, é um Jesus conquistando, é um Jesus estabelecendo a sua autoridade. Então foi por toda a parte da Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Agora o versículo 40 é um dos textos mais emblemáticos, né, dos evangelhos, e também é um dos textos mais enigmáticos no sentido, né, da profundidade do sentimento de Jesus, do discernimento de Jesus através do seu amor. Qual é a lente de Jesus? É a lente do amor. A lente do teu Salvador e Senhor é a lente do amor. Não é do poder, não é da autoridade, né? Não é da sua grandeza, da sua palavra. Não obstante tudo isso, ele ser grandioso, maravilhoso, eterno, mas é a lente do amor. É a plataforma do amor que o move. Veja que texto maravilhoso. E eu sempre falo para você que é um dos textos mais especiais que tem o Evangelho de Marcos e todos os outros evangelhos. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Então esse leproso não foi cobrar de Jesus. Esse leproso não foi em busca da sua cura e da sua libertação, não obstante estar isso nas suas palavras. Mas a Bíblia fala que ele ajoelhou-se. Um leproso tinha que ficar no leprosário. Havia como se fosse vamos chamar assim, um manual de procedimentos. E geralmente os leprosários ficavam à porta, né, à entrada das cavernas, que tinha muitas, existe até os dias de hoje. Então eles colocavam uma primeira regra é que o leproso tinha que ficar ali dentro, ele não podia sair para fora. Em momentos muito raros eles saíam, tá? Até porque se matava mais o leproso de apedrejamento do que pela própria lepra. Só para você entender assim o que significa, os historiadores dizem que haviam 71 tipos de lepra. 71. Por quê? Porque a lepra era aquilo que a gente pode, mal comparando,
com aquilo que a gente poderia chamar hoje de alergia. Então haviam vários tipos de lepra. E ficava ao encargo do sacerdote, né, aferir, conferir e diagnosticar a lepra. Era o sacerdote que fazia esse serviço. Ele tinha essa autoridade de, vamos dizer, de saúde pública da época. Então o sacerdote aferia. Então havia lepra, e segundo alguns médicos que estudam essa matéria, haviam pelo menos 2 tipos de principais lepras. A lepra, como é que eles chamam? A lepra tuberculoide ou tuberculose e a lepra anestésica. A de tuberculose, né, era uma lepra que atingia as articulações e depois as cartilagens. Vinha de dentro para fora, né? E você tinha a lepra que era chamada de lepra anestésica. Por quê? Porque a pessoa não sentia. Eu poderia falar que começava de fora para dentro, né? É claro que eu estou falando de maneira muito coloquial, eu não entendo a matéria, mas só para a gente pensar a respeito. E aí a pessoa sentia através de, principalmente quando pegava uma água quente, ia próxima do fogo, ela percebia que lhe faltava sensibilidade. Aí ela percebia que estava com lepra. Ou alguma coisa assim. Claro que ela ia até o sacerdote, é o sacerdote que dava o diagnóstico, né? Então, e essa enfermidade, ela ia corroendo por dentro e por fora. E geralmente essa enfermidade durava de 20 a 30 anos para a pessoa ser, né, toda tomada e morrer com aquilo. Então, era uma enfermidade muito difícil. E quando a gente olha a lepra no Antigo Testamento, Miriam que fica leprosa, Geazi, quando fica leproso também, quando você tem essa situação de lepra em Naamã, né, e você percebe também algum tipo de lepra no rei Uzias também, né, e você percebe que a lepra sempre estava atrelada a pecado, a transgressão. Então, havia todo um contexto cultural, religioso, tradicional sobre a lepra. E esse texto é tão maravilhoso que ele mostra, primeiro, a decadência humana, a destruição humana. E, em segundo lugar, mostra a capacidade de urgência, o mover de urgência do Senhor Jesus a respeito da necessidade daquela pessoa. Voltando ao texto, a Bíblia fala que ele se prostra. Então, presta atenção, não é que ele venha requisitar algo de Jesus, mas é ele quem entrega algo a Jesus. Ele não busca que Jesus entregue algo a ele, mas é a mão inversa. E é por isso que esse texto é precioso, porque esse leproso se prostra. Um leproso, mesmo sendo leproso, era judeu acima de tudo, mesmo que os judeus não o considerassem mais como pessoa, mas ele era, né, na sua cultura, na sua tradição. Então ele preservava, e um leproso, mesmo sendo leproso, não poderia se ajoelhar diante de um homem. Então ele reconhece a messianidade, aqui começa a cura. Porque ele reconhece a autoridade de Jesus e ele coloca a autoridade de Jesus no seu coração, porque ele se prostra. E depois ele chama, no outro evangelho, ele chama de Senhor. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Então ele é quem se entrega primeiro. É ele quem entrega de si primeiro, não é Jesus, é ele. Nesse posicionamento, porque talvez, nem poder se ajoelhar ele podia. Eu acabei de falar para você.
Por quê? Porque esse leproso possivelmente já estava leproso há alguns anos, não era de agora. Já era um leproso, chamado de leproso, então ele havia perdido a sua identidade, a sua condição de cidadão judeu, ele já não podia mais estar com a família, ele já não podia estar mais com ninguém, a sociedade já havia colocado e declarado ele morto, por isso que se morria mais leproso de apedrejamento do que pela própria lepra. Quando você assiste o filme Ben-Hur, e todo mundo aqui, quem não assistiu ainda, assista, você vai perceber isso muito claramente com aquelas mulheres, mãe e filha, que ficam leprosas. Elas ficam por anos, né, num calabouço ali e tal, sem qualquer condição higiênica, nada. Estava ali aguardando a morte. Então você perceba que Jesus, ele primeiro é encontrado por aquele leproso na sua constituição messiânica, na sua constituição de autoridade. Daí eu falar para você que esse texto é precioso, porque esse texto pontua de maneira lógica e espiritual os valores de cada ser. E o Senhor Jesus está prioritariamente em primeiro lugar nesse ambiente. E aí Jesus profundamente, e aqui vem a maravilha, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, e é por isso que é tão bom ler a palavra de Deus. Como eu acho maravilhoso vocês estarem comigo aqui lendo, pensando, como acrescenta na nossa fé. A Bíblia diz assim, Jesus profundamente compadecido. Ele não ouve o leproso e vai lá fazer porque é o seu ministério. Ele não ouve o leproso porque está ali meio que como acidentalmente. Ele fala, bom, deixa eu parar aqui, deixa eu acudir essa pessoa. Não. A Bíblia fala que profundamente compadecido. Compadecer-se, né, vem de compaixão. Compaixão eu falo que é amor com dor. É quando eu sinto a dor daquela pessoa. E aquela dor é para mim tão profunda naquele momento que não existe coisa mais importante para mim que é acudir o outro. Aquilo que o outro está padecendo ou vivendo dói mais em mim do que nele próprio. E eu me posiciono de uma maneira tão maravilhosa que ele é mais importante do que eu. Exatamente a disposição, ele não precisaria. É uma ordem, uma palavra, levantar a mão, falar, vai para lá, e já estaria limpo. Não, ele não precisaria nada disso. Mas ele não se utiliza dessas prerrogativas. Mas ele vai ali compadecido aprofundadamente. E diz a palavra, estendeu a mão. Ele estende a mão antes do leproso estar purificado. Ele estende a mão para aquele leproso. Para deixar bem claro para aquele leproso que ainda que a sociedade o enxergasse, né, como um lixo, como alguém, né, desprezível, desprezado, depreciado pela circunstância, Jesus o toca. Jesus não precisaria ir até ele. Jesus não poderia, eu sempre falo que perante a lei, tanto o leproso como Jesus estavam passíveis de apedrejamento a qualquer instante. Porque é lógico que as pessoas estavam ao redor, e é lógico que os fariseus, escribas, os religiosos também estavam. E eles não viam a hora de acabar com a vida de Jesus. E esse momento é crítico e muito perigoso. Porque Jesus poderia ser apedrejado a qualquer instante. Mas Jesus corre o risco. E ele vai até o leproso e toca-lhe, leproso. Ou seja, eu sei quem você é, e eu não quero falar com você pela tua enfermidade, pela tua marca, pela tua identidade, entre aspas, social, mas eu quero tocar-lhe na tua identidade como homem, como alguém que tem uma dignidade. E aí eu sempre falo para você que existe uma dignidade intrínseca no homem, de essência no homem. Por quê? Porque ele está
a forma e semelhança de Jesus Cristo, né? Ele é a imagem e semelhança de Jesus. Então existe uma dignidade. E Jesus vai lá no âmago, lá na profundeza, na profundidade daquele coração, e exalta a sua identidade humana, a sua identidade do Criador, que o Criador colocou sobre ele. E aí Jesus toca-lhe, a despeito de toda e qualquer situação de perigo. Ele corre o risco pelo outro e toca-lhe. E a Bíblia fala assim, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. Então Jesus, em primeiro lugar, cura o sentimento daquele leproso. Em primeiro lugar, ele cura e liberta aquele leproso das amarras emocionais, do sentimento, da alma, da menos-valia, da autocomiseração, né, do sentimento, de uma pequenez de sentimento. Não era por menos. Não era por menos que ele estava sentindo tudo isso, né? Uma baixa imagem muito forte, constante, permanente, profunda. Mas Jesus vai até ele, toca-lhe como leproso, porque para Jesus a nossa decadência, o nosso pecado, a nossa transgressão não vão nortear a nossa história e o nosso destino. Mas o que vai nortear a nossa história e o nosso destino é exatamente de como nós enxergamos Jesus. E é exatamente o que o leproso fez, de como o leproso enxergou Jesus. E aí diz a palavra o seguinte, no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse, olha, não digas nada a ninguém. Lembra que eu falei para você? Esse negócio de Jesus falar que não diga nada a ninguém, quando você lê no grego, você percebe que ele está falando, olha, não fale do que lhe aconteceu como um evento, como um entretenimento, como o auge, né, de toda a pirotecnia. Não. Claro que todo mundo vai saber que aquele leproso já não está mais leproso. Mas fale de você. Fale daquilo que te aconteceu. Era esse reino que o Senhor Jesus queria que o leproso vivesse. O reino de dentro, da sua cura interior. Não, claro, veio a cura externa, mas a sua cura interior foi o objetivo maior de Jesus. Olhando com os olhos divinos, claro, porque aquele homem mais tarde morreria por alguma situação, como todos nós. Mas ele queria que aquele leproso falasse dele, do que aconteceu com ele, quem ele era antes, e como ele estava agora. Por causa da lepra? Não, por causa daquilo que o Senhor fez, porque o Senhor o considerou, porque o Senhor o enxergou, porque o Senhor o tocou antes de ser purificado da lepra. E diz a palavra, logo despediu e lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. E aqui Jesus está, mais uma vez, dando autoridade, né? Reconhecendo a autoridade daqueles que estavam ao seu redor. E diz aqui, mas tendo ele saído, entrou a propalar, claro, porque falou dele, muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. É aquilo que eu sempre falei, Jesus manteve saudável o seu ministério durante todo o tempo, porque ele não se deixava levar pelo ambiente de euforia, mas ele tinha uma proposta de reino, e essa proposta de reino era mais importante do que a sua, do que a sua popularidade, do que aquilo que ele poderia fazer e fazia. Mas a importância, o valor não estava naquilo que ele poderia fazer, mas o valor estava em quem ele era.
O valor estava nas suas palavras e no inaugurar desse novo reino, dessa nova etapa, dessa libertação. Ele estava ali como um representante e como o inaugurador de uma nova etapa, e essa etapa chegou até nós por causa da cura daquele leproso? Não, mas porque o Senhor tocou naquele leproso. E porque o Senhor nos toca, e Ele nos restaura, e Ele nos reconstrói, e a despeito de tudo, Ele se compadece aprofundadamente das nossas dores, da tua dificuldade, do teu choro, dos teus questionamentos, dos teus problemas, das tuas incertezas, dos nossos pecados, da nossa transgressão. Não é assim que Davi fala? A minha transgressão e o meu pecado estão diante de mim todos os dias. Então, é esse tipo de lepra que nós precisamos nos derramar diante do Senhor, nos entregando e nos prostrando de joelhos. Talvez aquele leproso estivesse com a lepra numa situação tão grave, que talvez pudesse ser a sua última atitude, se ajoelhar, porque eu acabei de falar agora para você, né, o que significava uma lepra e o que significa um leproso se ajoelhar. Com certeza, foi uma atitude descomunal para ele, na sua fragilidade. Mas quando eu e você, a despeito de tudo, nos prostramos diante do Senhor, reconhecendo a sua grandeza e o seu senhorio, com certeza, todas as coisas se reequilibram e a presença do Senhor se manifesta. Lembra que eu falei, né? A diferença entre onipresença e presença manifesta? O que eu quero não é conhecer o Deus onipresente, não obstante ele ser, mas eu quero conhecer o Deus que na sua presença se manifesta. Glória a Deus. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Jesus. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, ao Senhor